Se você acha que as coisas não podem piorar, pensa de novo porque pode piorar sim, fica tranquilo. Nesse vídeo eu vou te explicar como que a gente vai sobreviver nesse Mercúrio retrógrado aí de Áries, que vai aí desse dia 1º de abril até o dia 25 de abril. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar então o que pode acontecer nesses próximos dias aí. Se você quiser saber mais a fundo como que isso pode te afetar ou não, a minha agenda de leitura de mapa tá aberta, então se você quiser ter a sua leitura de mapa comigo, os dados aqui para a leitura estão aqui embaixo. Então, como a gente falou ali anteriormente, né? Então Mercúrio ele vai ficar retrógrado então do dia 1º até ao dia 25 de abril. E nesse período tem 2 dias em específico em que as coisas podem ter uma relevância maior. O primeiro é aqui no dia 11 de abril, tô mostrando aqui para vocês aqui no mapa aqui do ladinho, tá? Onde, na verdade, esse Mercúrio ele vai ficar bastante combusto, né? Então ele vai ficar no centro do Sol. Então aqui ele vai atingir o ápice da sua combustão, né? Esse dia aqui em específico, no dia 11 de abril, é um dia então onde que as coisas mais comuns, né, que a gente conhece sobre o retrógrado podem ficar mais intensas, né? E aqui no dia 18 de abril, a gente tem a conjunção, então, de Mercúrio a Vênus, que é um dia mais tranquilo. A primeira coisa que a gente precisa pensar, na verdade, acerca disso, talvez essa retrogradação ela não seja tão relevante para você. A nível pessoal, ele pode não representar eventos que vão te impactar de modo direto, mas sim podem representar eventos que podem acontecer ou com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu cachorro, ou com a sua casa, com o seu vizinho. E o que é importante também citar, quais são os significados essenciais de Mercúrio. Se fala muito, né, Mercúrio retrógrado e tal, mas o que Mercúrio significa na verdade? Então, ele vai falar da inteligência, do intelecto, ele vai falar do câmbio, ele vai falar das telecomunicações de modo geral, das conexões, do comércio, das trocas. Tudo isso faz parte daquilo que Mercúrio rege enquanto temática, né? E aí a gente precisa pensar também quais insumos que Mercúrio tem no signo de Áries, né? Quais são os modos que esse Mercúrio vai agir quando ele está, então, no signo de Áries. O signo de Áries, então, ele vai dar esses recursos para o Mercúrio que vão favorecer esse lado da agilidade, esse lado da agressividade também. Então, a questão dos rompantes, né, das coisas que a gente faz de modo impulsivo também, né? Também traz esse lado mais revolucionário também, esse lado de querer quebrar com coisas antigas, esse lado de querer romper, né, com coisas que talvez vinham se arrastando também aí. E também ele dá esse lado bastante orgulhoso também, né? De autoestima, que pode também se exacerbar também para um orgulho também, nesse sentido, né? E também pode representar esse lado protetivo, né? Mais tipo como se fosse um guardião, de fato. Agora, o que pode, de fato, acontecer durante esses períodos? Então, assim, não seriamente, como eu falei ali antes, né? Isso vai representar eventos que vão te afetar de modo direto. Porém, se você tiver Áries nas suas casas angulares, isso pode representar eventos mais relevantes para você. Se você não sabe o que são as casas angulares, eu vou pôr aqui no card um vídeo onde eu falo quais são as casas mais importantes do seu mapa, que são as casas angulares. Então agora o que você vai fazer? Você vai pegar o seu mapa e vai ver se o signo de Áries está em alguma casa angular do seu mapa. Então, ou seja, você vai pegar lá e ver se por acaso Áries está na cúspide ali da sua casa 1, da sua casa 4, da sua casa 7 ou da sua casa 10. Tá bom? Se por acaso você tiver Áries na sua casa 1, ou seja, no seu ascendente, essa retrogradação de Mercúrio pode significar, de algum modo, esse momento de fato mais reflexivo, onde pode trazer de fato, né, essa questão de refletir do porquê que certas coisas foram deixadas para trás, de pensar também do porquê que a impulsividade falou mais alto às vezes em algum momento, ou ainda pode trazer essa questão que o ímpeto, né, a força, esse lado mais impetuoso, né, do ascendente em Áries, ele pode trazer algum tipo de incômodo também. Se Áries estiver então na sua casa 4, pode representar alguns eventos de falta de luz, falta de internet, então pode representar esses atrasos, esses cortes por conta de coisas imprevisíveis. Então às vezes ela pode cair um raio e pode cair uma árvore e você ficar sem internet, você ficar sem luz. O que pode trazer também essa demanda, essa necessidade de trocar de fornecedor de algum serviço, né? Então seja provedor de internet, provedor de celular, pode trazer algumas coisas em relação a isso também. Também pode trazer alguma questão
questão em relação à troca de eletrodomésticos. Por um outro viés, a gente pode observar também esse trânsito, né, sobre a questão da descoberta de segredos, porque a casa 4 ela também vai falar de coisas escondidas de modo geral, né, coisas que a gente esconde lá para baixo do tapete, né, e também pode trazer esse lado de expor esses incômodos, essas necessidades que estavam ali escondidas, né, e também um cuidado especial com fogo, né, porque afinal a gente está falando de Áries, que é um signo de fogo, então por favor, se você já tem esse costume de esquecer coisas ligadas, esquecer panela no fogo, entre esses dias é importante tomar um pouquinho mais de cuidado. Se Áries estiver na sua casa 7, pode representar então esses clientes que são um pouquinho mais chatos, né, que esses clientes mais complicadinhos, esses clientes mais exigentes, né, que ficam insatisfeitos com algum produto, que ficam chateados com alguma coisa, que ficam com raiva, podem voltar e pedir dinheiro de volta e pedir produto de volta. Então é um cuidadinho especial também para essas datas. A nível de parcerias e de sociedades também pode gerar algum tipo de atrito em relação à troca de ideias, em relação a esse lado de uma gestão financeira também das sociedades, então pode trazer um pouquinho desse aspecto também de entraves em relação a esse lado mais financeiro das sociedades também. E também, por fim, né, pode trazer esse lado do orgulho, da inflexibilidade dos parceiros. Se ele estiver na sua casa 10, então isso vai se aplicar ao seu trabalho, à sua carreira de um modo geral. Então pode trazer algum tipo de atraso em projetos, pode trazer algum tipo de imprevistos que acontecem em entregas. Às vezes é aquele projeto que estava justamente para lançar entre esses dias aí e por algum motivo inexplicável acontece alguma coisa, acontece algum bug, dá algum BO que precisa voltar para a mesa de planejamento e refazer algum passo. E também pode trazer algum tipo de dificuldade na hora de fazer de fato uma troca, de realizar algo mais concreto ali na carreira. Não só a nível de ideia, né, a nível de você conseguir explicar, então às vezes algumas palavras que são erradas, né, às vezes na hora de você escrever algo, você escreve algo errado e que muda total o sentido daquilo que você estava querendo explicar em relação a alguma ideia que você teve, né, ou ainda também isso pode se aplicar a um aspecto mais tecnológico da questão, então às vezes é o notebook que vai travar na hora de você apresentar uma ideia, às vezes é o celular que vai simplesmente sumir com alguma nota que você tem ali que seja super importante na hora de você apresentar alguma ideia, aquilo simplesmente apaga o seu celular. Então pode acontecer também esses entraves por esses dias aí, tá? Aí você vai falar, mas o meu signo, mas não sei o que. Gente, talvez não seja tão relevante para você então esse trânsito, né? Porque as casas angulares do mapa são de fato as casas mais relevantes do nosso mapa, a não ser que você esteja com essa casa ativa por alguma técnica, né? Seja por profecção, por ferdária, por alguma coisa, mas é um assunto super mais complexo e que demanda que eu analise seu mapa para saber se isso vai ser relevante para você ou não. Então, mais uma vez, quero colocar aqui que se você quiser que eu leia o seu mapa, os dados estão aqui embaixo. Então, com isso, tudo que eu falei, o que a gente pode fazer sobre isso? Então, assim, se você tá vendo que a previsão do tempo tá dizendo que vai chover, obviamente que você não vai sair de casa sem um guarda-chuva, sem uma capa de chuva, você não vai sair de casa de chinelo, você vai com o calçado mais fechado, porque você sabe que vai chover. Então, o que a gente pode fazer? Se planejar de fato, para que as coisas, para que esses eventos, eles não sejam algo mais danoso para você, entende? Então, por esse lado que eu gosto de trazer a questão da utilidade da astrologia, porque aqui tá mostrando que esses próximos dias vão ser dias mais tensos para esses aspectos, né? Então, se planeje, então, se proteja, né, desses pequenos eventos que podem trazer grandes atritos para o seu dia a dia, né? Então, de modo geral, é isso que eu queria trazer para vocês. Beleza, gente? Valeu, até mais, até o próximo vídeo e falou!